E aí galera, graças e paz, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, em nome do Senhor Jesus. Bom, tô aqui galera para continuar a minissérie que nós estamos aí estudando, né? Que estamos aí aprendendo mais da parte do Senhor. E hoje o tema, como vocês já viram aí, é esse: como viver a vontade de Jesus. E lembre-se, você é o que Jesus diz. Mas como viver a vontade de Jesus? Primeiramente, para você viver alguma coisa, você precisa saber o que é essa coisa. Então, se nós estamos falando sobre Jesus e qual é a vontade dele, então precisamos saber qual é a vontade de Jesus. Queremos viver a vontade de Jesus de acordo com a vontade dele ou de acordo com a nossa vontade? Nós conhecemos Jesus a um ponto, a um determinado nível que nos torna capaz de negarmos a nós mesmos, renunciar à nossa vontade para fazer conforme ele disse, tomar a cruz e segui-lo? Pense sobre isso, reflita e vamos estudar o que a palavra de Deus ela fala sobre o assunto, tá bom? Vamos lá. No livro de Mateus, capítulo 26, no versículo 41, uma palavra bastante conhecida, mas como eu sempre disse, não importa o quanto ela é conhecida, e sim o quanto ela é vivida. Ouvimos, conhecemos e até guardamos a palavra, mas só isso não basta se não vivermos ela. Porque aquele que ouve, de acordo com Tiago 1,22, e não pratica, ele está se enganando, porque ele somente está sendo ouvinte da palavra e não praticante. E para Deus o que importa é a prática, porque a fé sem obras é morta. Então vamos lá. Mateus capítulo 26, versículo 41. Aquela clássica palavra da carne fraca e do espírito pronto. A palavra do Senhor diz assim: vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Todos nós conhecemos essa palavra e sabemos que essa palavra, Jesus, ele fala exatamente num momento da sua vida em que a sua carne deseja não passar pelo que ele estava prestes a passar. Nós sabemos que nesse momento, a Bíblia diz que a alma dele estava em grande aflição, em grande angústia, ao ponto de o seu suor se transformar em gotas de sangue que caía no chão. Jesus estava passando por um momento, por um conflito muito forte dentro dele, muito grande. E nesse momento, ele, no versículo 40, na verdade eu vou ler do versículo 36 para que a gente tenha um entendimento melhor. A palavra do Senhor diz assim: então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsemane e lhes disse: sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, que no caso eram Tiago e João, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhes então: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. E aí o versículo 39 diz assim: indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Depois voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por uma hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Vejam só, Jesus, a palavra diz aqui no versículo 38, na verdade no 37 e o 38,
diz assim: levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Ou seja, no momento em que ele leva Pedro, Tiago e João e eles vão para um lugar mais afastado dos outros, nesse momento Jesus ele começa a revelar o seu coração. Jesus começa a se manifestar como ele estava por dentro, e a palavra diz que ele se entristece e se angustia. E então ele chega para os três ali e fala assim: a minha alma está profundamente triste. Numa tristeza mortal, ou seja, que era uma tristeza capaz de matá-lo. E aí ele diz assim: fiquem aqui e vigiem comigo. Era um momento de vigilância, era um momento de prontidão, era um momento de alerta. Porém, quando a gente vai ver no versículo 43, a palavra diz assim: quando voltou de novo, os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Jesus sai aqui no versículo 39, e aí ele vai orar. E novamente no versículo 42 ele vai orar. E quando ele volta, no versículo 43, a palavra diz que Jesus encontra os discípulos dormindo. Na verdade, pela segunda vez ele os encontra dormindo, porque no versículo 40 ele também os encontra dormindo. Mas no 43 eu quero me deter aqui numa palavrinha que diz assim, ó: quando voltou de novo, os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Os discípulos estavam com os olhos pesados, os discípulos estavam cansados, eles estavam com sono. Então Jesus sai novamente no versículo 44. Então os deixou novamente e orou pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Mas vamos voltar aqui para o versículo 41. O versículo 41, Jesus, ele nos deu a resposta, ele nos deu a chave exata para que a gente tenha a resposta certa para esse momento de aflição, esse momento de angústia. Jesus estava passando por um momento muito tenso. E ele diz que a alma dele estava profundamente triste, e era uma tristeza até mesmo mortal. E então, ele diz assim, quando ele encontra os discípulos dormindo pela primeira vez, ele diz: vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Como é que eu consigo fazer a vontade de Jesus? Como eu disse no início, é preciso primeiro conhecer qual é a vontade de Jesus, para que só então eu faça essa vontade de Jesus. Você sabe qual é a vontade de Jesus para a sua vida? Para todos nós, a vontade de Jesus para as nossas vidas é que vigiemos e oremos, pois só assim não vamos cair em tentação. Porque ele disse: o corpo, a carne é fraca, é fraco, mas o espírito está pronto. O espírito está em prontidão. O espírito, sim, o espírito, ele está em alerta, mas a carne não. Naquele momento, eles ouviram que Jesus disse. Jesus, no versículo 38, ele diz assim: fiquem aqui e vigiem comigo. Eles ouviram Jesus falar, pedir ali, dizer para eles, para que eles ficassem com Cristo ali e eles vigiassem com Cristo. Porém, quando Jesus se afasta e vai a um determinado lugar orar, quando volta, encontra eles dormindo. E a Bíblia diz que era porque os olhos deles estavam pesados. Jesus então dá essa palavra, Jesus então dá essa orientação, Jesus dá esse conselho, ele dá essa advertência: vigiem e orem para que vocês não caiam em tentação. A tentação é a distração para levar à fraqueza da carne. E a fraqueza da carne é a queda do pecado. Porque a carne, como o próprio Cristo disse,
é fraca, ou seja, ela não tem sustento, ela não tem fundamentos para que se sustente, para que aguente, não tem. Ela já é fraca, por natureza ela é fraca, ela não tem nenhuma força, ela não tem nenhum sustento. Mas ele diz, mas o espírito está pronto. Ele disse, mas a carne é fraca. Então, entendendo que essa é a vontade de Jesus para mim e para a sua vida, o que é que nós precisamos fazer? Jesus aqui também usou a palavra tentação, ele falou sobre a tentação. E vamos ver aqui, segundo Tiago, a palavra do Senhor, nós temos que amar a palavra do Senhor porque ela tem todas as respostas. Nem todas as perguntas que fazemos além, né, muitas das coisas que a gente até imagina e pensa, a gente quer ter resposta, mas na palavra do Senhor a gente não vai encontrar, porque em Deuteronômio 29 diz que há coisas que são encobertas e elas pertencem a Deus. Até mesmo na palavra nós lemos e não entendemos certas coisas, até porque não são reveladas para nós, mas o versículo diz lá em Deuteronômio 29, mas as que o Senhor revelou são para nós e nossos filhos, ou seja, a sua lei e sua palavra, né? Uma coisa que está escrito mesmo na palavra, que muita gente até já perguntou para mim, com certeza você até deve ter feito essa pergunta para você aí, sobre o que foi que os trovões eles falaram. Naquele momento lá de Apocalipse, quando os trovões eles falaram, se eu não estou enganado, eu não lembro agora exatamente, mas eu li até esses dias, mas me fugiu agora da memória. Mas é no momento em que os trovões eles falam e João vai escrever. Então ele ouve a voz e diz para que ele cele essas palavras. Então, com certeza, eu acredito que você já deve ter ficado com dúvida, né? Você já deve ter ficado curioso para querer saber o que foi que os trovões falaram ali, que João ia revelar. Mas precisamos nos contentar com o que a palavra do Senhor nos ensina, o que a palavra do Senhor nos diz. O que está aqui escrito é suficiente. O próprio João também fala, ele diz lá no livro de João, no último capítulo, eu só vou passar aqui rapidinho para não sair do assunto, mas eu quero só destacar essa palavrinha aqui, de João capítulo 20, versículo 30 e 31. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais milagrosos que não estão registrados neste livro, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenham vida em seu nome. E no capítulo 21, no último versículo, diz assim, versículo 25, Jesus fez também muitas outras coisas, se cada uma delas fosse escrita, penso que nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos. Então, de acordo com o versículo 31 de João 20, mas estes foram escritos para que vocês creiam. Então, esses escritos são o suficiente para que a gente creia. Então, vamos lá. Tiago, aqui em Mateus 26, 41, Jesus usou a palavra tentação. Ele disse, vigiem e orem para que não caiam em tentação. Então, vamos aqui, Tiago, no capítulo 1, nós vamos exatamente aqui para o versículo 13. Mas eu quero só voltar ao versículo 12, porque ele diz assim, feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Então guarda aí, tá? Feliz aquele que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Agora vamos lá. Tiago capítulo 1, a partir do versículo 13, a palavra do Senhor diz assim, quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus,
pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após ser consumado, gera a morte. A palavra do Senhor aqui em Mateus 26:41, que é uma palavra muito conhecida, Jesus fala: vigiem e orem para que não caiam em tentação. Aqui em Tiago, no capítulo 1, no versículo 13, do 13 ao 15, diz que quando nós formos tentados, nós não devemos dizer que somos tentados por Deus, porque Deus não tenta a ninguém e nem ele é tentado pelo mal. Aí o versículo 14 fala assim, cada um, ou seja, eu e você, cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então, Jesus disse: vigiem e orem para que não caiam em tentação. Tiago diz que eu sou tentado quando eu sou atraído e enganado, atraído e seduzido pelo meu próprio mau desejo. E aí ele completa dizendo assim, então esse desejo tendo concebido, esse desejo tendo conseguido me seduzir e me enganar, conseguido me levar até ele, até a porta e eu entrado, esse desejo, a palavra diz assim, dá à luz o pecado. E o pecado, após ser consumado, gera morte. Então, quando Jesus ele disse, vigiem e orem para que não caiam em tentação, era justamente do pecado que Jesus estava nos livrando. Era justamente para o pecado que ele estava apontando, e o que ele estava dizendo era, se vocês não vigiarem, se vocês não orarem, vocês vão cair em tentação. O próprio mau desejo de vocês vai enganá-los, vai seduzi-los, e ele levará vocês ao pecado. E vocês acreditarão no pecado, vocês aceitarão o pecado e cometerão o pecado. E esse pecado irá gerar a morte, porque aqui a palavra diz, e o pecado, após ser consumado, gera a morte. Em Romanos 3:26, Romanos 6:23, a palavra do Senhor diz que o salário do pecado é a morte. A palavra diz aqui, após ser consumado, gera a morte. Eu quero me deter num tipo de morte que não seja essa definitiva, mas degradativa. Vamos falar sobre a morte espiritual. O pecado, segundo a palavra do Senhor nos ensina em 1 João, no capítulo 3, no versículo 4, ele diz que é a transgressão da lei, ou seja, a quebra da lei, a desobediência da vontade de Deus. Então, quando eu peco, eu estou desobedecendo à vontade de Deus. Segundo Romanos 12:2, a vontade de Deus ela é boa, agradável e perfeita. Então, quando eu peco, eu estou desobedecendo à vontade boa, agradável e perfeita de Deus. Quando eu faço isso, o que acontece? A minha desobediência à vontade de Deus é uma rebelião contra Deus. Segundo o que nós entendemos do que aconteceu com o diabo quando ele se rebelou, ele caiu, ele foi expulso. Então, quando eu desobedeço à vontade de Deus, eu também caio porque eu cometo o pecado. O pecado me leva a uma queda. E essa queda, ela acontece. Já eu vou chegar no ponto em que eu falei sobre a parte degradativa espiritualmente. Mas essa queda, ela acontece justamente porque eu não aceitei a autoridade de Deus sobre a minha vida. Por isso eu me rebelei, e essa rebelião me fez não querer aceitar a vontade de Deus. E então eu digo não para Deus e digo sim para mim. Eu aceito a minha vontade, mas não aceito a vontade de Deus. Então eu peco. É aí que está o pecado. E quando eu o cometo, aqui em Tiago 1,15 diz assim, e o pecado, após ser consumado, gera a morte.
O pecado, após ser consumado, gera a morte. A morte espiritual degradativa. O pecado, ele vai minando a minha sede de Deus, a minha fome de Deus. Ele vai tirando. Eu não tenho mais desejo pela palavra, eu não tenho mais sentimento, eu não tenho mais emoção, eu não tenho mais prazer pela presença de Deus. Eu não sinto mais o anseio em buscar a presença de Deus, porque a minha mente, ela vai deixando de ser espiritual, o meu coração vai dando lugar àquilo que é contra a vontade de Deus, e a minha mente, ela vai se tornando carnal. E como está escrito em Romanos capítulo 8, que aqueles que são das obras da carne, eles não podem agradar a Deus. De fato, eles não podem agradar a Deus. Então, eu começo a esfriar espiritualmente, e os princípios de Deus, que antes eram valiosos e preciosos para a minha vida, agora passam a não mais valer tanto assim. Então eu começo a acreditar, porque o pecado, como a palavra mesmo diz em Romanos 7, ele é enganador, ele é terrível, Paulo chega a dizer. Então eu começo sendo enganado pelo pecado, eu não consigo perceber o quão terrível ele é, esse terror que ele está causando na minha vida. Então, movido por esse engano, eu começo a aceitar outros pecados na minha vida. Eu começo a dizer que isso daqui não é tão pecado assim, eu começo a dizer que eu posso sim cometer isso, que não é tão ruim assim. Então, aos poucos eu vou fazendo, aos poucos eu vou me contaminando, aos poucos eu vou me sujando, aos poucos eu estou me afastando de Deus. E quando eu perceber, eu já esfriei. Eu já esfriei, eu já desanimei e eu não tenho mais aquela alegria da salvação, como no livro de Salmos, capítulo 51 diz. E esse capítulo, para complementar aqui o que eu estou falando, é o remédio para essa restauração. Se você está passando por isso, se você está vivendo o que eu acabei de falar, o Salmo 51, ele é o remédio para você, tá? Então, seja honesto com você mesmo, seja sincero diante do Senhor e faça como a palavra diz em Joel, lá no capítulo 2, versículo 12 e 13, se eu não estou enganado. Não rasgue as suas roupas, rasgue o seu coração, porque o Senhor, ele é cheio de bondade, de compaixão, ele está pronto para te receber, está pronto para te ouvir, está pronto para mudar de ideia e não te castigar, como lá está escrito. Mas voltando aqui ao assunto, então você chega a esse estado, você chega a esse momento. E aí, você lembra dessa palavra. Jesus diz assim: vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Aí você lembra, poxa, tudo isso aconteceu, tudo isso está acontecendo comigo porque eu deixei de fazer uma coisa. O que Jesus mandou, a vontade de Jesus, que é vigiar e orar. Eu não vigiei, eu não orei, eu caí na tentação porque a minha carne é fraca. Mas, como eu acabei de falar, né? O Salmo 51 é o remédio, é a resposta, ele é a solução. Então, se você ainda crê, se você, mesmo não crendo, mas eu quero profetizar sobre a sua vida em nome de Jesus, que o seu coração vai receber ânimo do Senhor, que a sua alma vai receber a alegria do Senhor e que você vai ter forças sim para voltar para o Senhor. Eu quero dizer para você que o Espírito está pronto. Então, nesse momento, se coloque na prontidão do Espírito, porque não importa o que você tenha feito, não importa o quanto você esteja sujo, o quanto a sua mente esteja cheia da carnalidade, o quanto você se veja tão culpado que é indigno de chegar até Deus. Não importa. O importante
é que o seu coração transpareça a sinceridade que agrada a Deus. Como no Salmo 51, versículo 6, lá diz, porque ele ama a sinceridade no íntimo. Então, importa essa sinceridade do teu íntimo e você diante dele, rasgar o seu coração e diante dele, você dizer para ele, você confessar para ele, você ser honesto com você mesmo e crer no perdão dele. Crer na graça dele, crer na bondade dele. Qual é a vontade de Jesus para mim e para a sua vida? A vontade de Cristo é que andemos no Espírito e não mais na carne, porque foi da carne que Cristo nos libertou. Foi dos enganos do pecado, foi da escravidão do pecado que Cristo nos libertou. O desejo do Pai para as nossas vidas é que nós vivamos no Espírito, coloquemos em prática a vontade do Pai. Tá bom? Pense nisso, reflita sobre isso e não somente, mas coloque em prática. Tenha total certeza que o amor de Jesus está com você e pela sua vida e que Ele está te esperando. Porque 99 ovelhas eram 100 ovelhas uma vez perdido. E Ele deixou as 99 e foi em busca da perdida. Da mesma forma como Ele faz com você através dessa mensagem e da mesma forma como Ele vem fazendo, falando com você, usando diversas maneiras de chegar a você e tocar você, poder libertar, trazer você de volta para Ele, porque Ele te ama e Ele tem um plano maravilhoso para a sua vida. Ele não criou você para você ser refém de nada e nem de ninguém. Ele criou você para que você fosse livre e completamente e verdadeiramente feliz em Jesus Cristo, seu Filho amado. Que Deus abençoe sua vida, guarde essa palavra e também compartilhe essa mensagem com outras pessoas para que elas sejam abençoadas. Graça e paz. Tchau.